Olá, queridos, muito bem, a paz do Senhor a todos os meus amados irmãos e amigos. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas muito bom dia, boa tarde e boa noite para você e uma ótima madrugada. Esse que vos fala é Cícero José, para a glória de Deus, com mais uma reflexão do trono de Deus para o teu coração. E eu quero pedir para você, por gentileza, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de todas as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos que serão postados nesse canal. Bora pro vídeo? Vamos que vamos, gente amiga. Meus amados irmãos, eu quero estar trazendo para você uma mensagem que está no livro de Isaías, certo? No livro de Isaías, no capítulo de número 7, certo? Capítulo 3, capítulo 53, não é melhor dizendo. Vamos que vamos, é capítulo 53, versículo de número 7, que diz o seguinte para nós, meus amados: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matador. Certo? Vamos ficar com essa parte deste versículo aqui maravilhoso para a nossa vida. Meus queridos e amados irmãos, Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário, ele fez um sacrifício para que eu e você, nós pudéssemos estar livres do pecado e da morte. O Senhor, ele nos deu, a possibilidade de entender aquilo que ele quer para a gente realmente. Nós podemos analisar que hoje as dificuldades surgem em nossas vidas, bate a nossa porta e ela vem arrebentando tudo. E nós vamos ver que o profeta Isaías vai iniciar esse capítulo dizendo o seguinte, para nós entendermos no versículo de número 1, ele vai escrever acerca do que o Senhor veio fazer por nós. E esse versículo me chama muita atenção. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, Eu fico analisando nessa primeira parte e fico observando a rejeição da humanidade ao nosso respeito e ao respeito de Cristo, sabe? Eu fico analisando como que pode alguém tão meigo, tão sereno, abençoado, santo dos santos, no conforto do seu lar, ou seja, no conforto do céu, onde nós podemos ver que tudo lá no céu é muito legal, tudo no céu é muito lindo, e Jesus, ele deixa toda a sua glória para vir morrer por uma humanidade que muitos não dariam valor a esse sacrifício. Eu fico sem entender por que aconteceu dessa maneira. Ela escreve, os homens de Deus escreveram, os profetas, e Isaías foi um dos que se destacou, muito a respeito do que era, para que nós viéssemos estar entendendo. Isaías vai escrevendo no seu livro quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Eu fico analisando, meus amados, que o profeta Isaías vai dizer que ele foi subindo, como raiz em uma terra seca, e para nós, que nós olharíamos para ele, e nele nós não veríamos nenhuma formosura, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, e como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Meus amados, temos que entender que Deus,
Ele é fiel para nossas vidas e tem nos dado a possibilidade de estar entendendo e vencendo, louvado seja Deus, os obstáculos que surgem para com as nossas vidas. E o Senhor, Ele quer que venhamos entender, certo? Que venhamos entender que o Senhor, Ele fez o maior sacrifício na cruz para que nós pudéssemos obter vidas, e vidas no Senhor, a vida com abundância, vida em abastança, entendeu? Vida singular. O Senhor, Ele tem trazido um sinônimo de entendimento para as nossas vidas, e muitas vezes nós não queremos entender aquilo que o Senhor, Ele tem trazido para nós. Então, às vezes nós até culpamos a Deus, colocamos culpas em Deus pelas coisas que acontecem em nossa vida. Mas Isaías, escrevendo, ele diz que ele veio, louvado seja Deus, para nos salvar, para nos resgatar. Oxalá nós podemos observar que Isaías, ele vai um pouco mais além, e falando a respeito do Senhor, que ele escreve lá no capítulo número 59, dizendo o seguinte para nós, para que nós viéssemos entender, o que Deus, ele tem para nós a cada dia, não é verdade? Então, ele diz assim, eis que a mão do Senhor a mão do Senhor não está encolhida, certo, meu querido, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, certo, irmãos? Olha só, o ouvido de Deus não está agravado, não está agravado para não poder ouvir, sabe? Isaías escrevendo, ele estava escrevendo para um povo rebelde. As pessoas estavam trocando Deus por qualquer coisa. Isaías escreveu anteriormente, mas nós podemos ver que as pessoas não deram crédito ao que Isaías estava pregando, porque ele estava pregando o ano aceitável do Senhor, e as pessoas rejeitavam. Então Isaías, ele foi muito mais além, usado por Deus. Tudo isso que está escrito para nós tirarmos pregações do que a Bíblia diz a respeito de tudo, dos acontecimentos que iria acontecer, foi uma pregação de Isaías. Foi o que Isaías escreveu, mas ele trouxe um símbolo de uma pregação para as demais pessoas das suas regiões. Então nós temos que estar entendendo realmente o que Deus, ele quer para as nossas vidas, para que nós não venhamos passar batido. Deus, ele tem, louvado seja Deus, sempre infinitamente mais para fazer ao nosso favor. E Deus, ele tem bênçãos ao nosso respeito. Deus tem bênção para as nossas vidas. Isaías escreve trazendo um simbolismo do Senhor Jesus Cristo como alguém maravilhoso. Alguém já perguntou por que você mesmo pregando, você mesmo anunciando no Antigo Testamento, você menciona Jesus? Porque todas as mensagens nós temos que apresentar Jesus, pois toda a Bíblia ela vai se referir à vinda de Cristo, né? Porque nós podemos observar que lá no jardim, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, o Senhor Deus falou para ele, olha, por conta disso você vai comer do seu próprio suor, e a terra vai produzir espinhos, ou seja, você vai colher com muito suor, entendeu? É o que o Senhor Jesus, ele falava, a respeito disso, e às vezes nós não queríamos entender. Então Adão, no caso, que era o primeiro homem que foi formado ali, segundo o que a Bíblia diz, nós podemos observar que ele achou ruim, mas ele tinha pecado, ele tinha que pagar os seus erros, e foi isso que aconteceu. Nós podemos observar que por conta disso, aí Deus disse à mulher, olha, com muita dor há de dar luz a filhos, certo? E da tua descendência, ou seja, da descendência da mulher, nascerá um que pisará a serpente. Quem foi? Jesus Cristo. Entendeu? Então Jesus Cristo, ele vem sendo falado na Bíblia desde o Gênesis, desde o primeiro livro, da Bíblia.
o salmista também escreveu a respeito do Senhor Jesus. Então todos os sinônimos que pregamos, que anunciamos, tem que levar a Cristo. Mas continuando no nosso texto, Isaías vai escrever que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Nós podemos observar que ele não abriu a sua boca, ele permaneceu calado, entendeu? Pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele é sobrenatural. Ele é sobrenatural, meus amados irmãos. Eu posso declarar Jesus como um homem inigualável, porque na verdade Jesus é o homem inigualável. Ninguém teve uma morte igual a de Jesus, da mesma forma que Jesus morreu. Ninguém resistiu, nunca. Nós vamos ouvir falar na história da humanidade que alguém deve ter resistido tantas e tantas chicotadas assim como o Senhor resistiu. Paulo, ele escreve que ele levou muitas chicotadas também por causa do nome de Jesus, mas nada comparado ao que Jesus ele sofreu na cruz do Calvário. E existem pessoas que estão pregando o sacrifício dos discípulos como alguém que morreu sem negar Jesus, entendendo e dando entendimento que existem pessoas rebeldes, pessoas que estão no evangelho porque estão obedecendo às autoridades. Eu não tinha coragem de criticar nenhuma dessas pessoas, porque quando eu critico, eu acabo tocando na menina dos olhos de Deus. Mas Isaías traz um simbolismo de paz, pois o Senhor Jesus Cristo, ele viria para os quebrantados, né, aqueles que estavam quebrantados de coração. Foi o que Isaías também escreveu. Isaías foi alguém persistente, ele escreveu, né, o seu livro, e nós podemos observar que lá no capítulo de número, vamos chegar lá, no capítulo de número 61, se não me falha a memória, diz o seguinte: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Nós podemos observar que Isaías escrevendo, ele vem falando sempre de Jesus. Desde o capítulo 50, nós podemos observar que ele vem falando de Jesus. E uma das coisas que me chama a atenção, quando Isaías escreveu o capítulo número 55, ele foi um pouquinho mais além, meus amados. Ele foi muito mais além a respeito daquilo que é, para que nós venhamos estar entendendo o que Deus ele tem para as nossas vidas. Então, meus amados, nós devemos entender, certo? No capítulo, várias referências falam diferenciado a respeito do que o Senhor veio fazer. No capítulo 61 e o versículo 1, inicia-se na Bíblia Ara: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me aos quebrantados de coração. Na revista corrigida Almeida Arc, se você procurar na Play Store, você vai encontrar. Ela está falando a respeito diferenciado: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, certo? Enviou-me é diferente, não dá para lembrar tudo, certo? Na hora que a gente lembra e esquece por causa das traduções que são diferentes, mas todas levam ao mesmo sentido. Todas levam ao mesmo sentido daquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos realmente ouvir e entender, né, o que o Senhor ele tem para nós, o entendimento daquilo que é a palavra de Deus, a mensagem bíblica, né? E nós vamos observar muitas traduções que são diferentes, né? Muitas traduções que às vezes vão causar dúvida nas pessoas, mas nós devemos entender que isso é a palavra de Deus e foi escrita por vários escritores diferentes, onde eles modificaram um pouco a letra por causa também da sua linguagem, das suas culturas. É uma cultura que às vezes nós não entendemos, mas tem a Bíblia para a nossa cultura, para o nosso entendimento, mas várias culturas
escrituras bíblicas, onde nós devemos estar estudando para que nós venhamos entender que talvez a nossa linguagem, no português, claro, na nossa cultura, muitas pessoas não vão entender, mas a Bíblia Ara, Almeida Ara, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, aos quebrantados, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E nós vamos ver traduções diferenciadas. Então devemos estar atentos com isso, para que nós não venhamos de maneira nenhuma, meus amados, reclamar daquilo que é a Bíblia, daquilo que é as Escrituras Sagradas, para que nós possamos estar entendendo o que Deus ele tem para a nossa vida. Então tudo isso é um sinônimo de vida eterna. E Jesus vai muito mais além. Ele diz: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Isaías fala que o Senhor ele morreu, como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. Mas Jesus Cristo deixou claro: olha só, eu vim e vou morrer, mas vocês não se preocupem não, que eu não vou ficar morto não. Eu vou ressuscitar, eu vou adiante de vós, eu vou subir para o céu, mas eu vou deixar um outro Consolador. Foi a promessa de Jesus para minha e para a tua vida. Ele veio morrer na cruz, morreu, na verdade, na cruz do Calvário. Nós podemos observar que o Senhor também, ele ressuscitou e está vivo, está no céu para abençoar a minha e a tua vida. Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois ele foi subindo como renovo em uma raiz de uma terra seca. Olhávamos para ele e uma formosura víamos. Nós vamos ver que Isaías vai declarar que Jesus era como um agricultor, as mãos calejadas. Nós não víamos formosura. Eu falo mãos calejadas, ou seja, que um sinônimo de calos, tinha calos sobre as mãos de Jesus. Ele disse: os pássaros, eles voam sobre o céu, eles têm o seu abrigo, a raposa tem os seus covios, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando Jesus falou isso, ele não estava dizendo que ele era alguém que não tinha onde morar, é porque ele estava em missão, ele não podia parar. E o sinônimo de vida é porque ele sabia, na verdade, que ele morreria na cruz do Calvário pela humanidade. O que fica mais me chamando a atenção é que o Senhor ele sabia que eu e você, nós mesmos, nós errávamos, nós erraria, nós ia tosquenejar, mas ele foi muito mais além. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos dando a possibilidade de entender aquilo que ele quer para as nossas vidas. Hoje não é momento de você se desesperar, não é momento de você se entristecer, pois o Senhor, ele é na tua vida. Mas está na hora de você se voltar para Cristo. Está na hora de você se converter ao Evangelho de Jesus, pois o Senhor tem vida nova para você a cada momento. Meus amados e queridos ouvintes, irmãos e amigos, não se entristeça. Jesus, ele é contigo em todos os aspectos. E a palavra de Deus deixa clara que o Senhor, ele é fiel para estar abençoando a sua vida. Pense nisso. Uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra animadora para com a tua vida. O Senhor, ele quer fazer infinitamente mais ao teu favor e ele quer te abençoar cada vez mais ainda. É preciso viver em santidade para com a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías escrevendo, ele diz: olha, muitas pessoas vão ver, muitas pessoas vão rejeitar o meu Senhor, muitas pessoas vão bater nele, muitas pessoas vão desprezar. E foi isso, os homens desprezaram Jesus. Jesus teve o maior amor pela sua cidade,
pela cidade de Israel que muito Jesus amou. As pessoas desprezaram Jesus que veio para Israel. Nós somos privilegiados. O Senhor até aqui tem nos abençoado. Muito obrigado, um abraço para você. Fiquem todos na paz.